Bom, agora eu queria saber da carreira individual de vocês. Quando foi que vocês começaram? Pode começar a contar. Onde foi que o caminho de vocês se cruzaram? Ah, eu e Babu, a gente se viu num café. Mentira. A gente se viu e falou, cara, é isso. Ela não vamos ser mexeu no meu amigas pra shampoo. sempre. Não mexeu no meu shampoo. Nunca mexeria no seu Nunca, shampoo. graças E a olha Deus. só, eu nem fumo crack. Olá. Caramba, então não velho. interessa. O que... Ainda. E tem a plaquinha mais divertida de banheiro que eu copiei. Comprei uma e fiz igual. Qual delas? A plaquinha do seu banheiro. O amor está no ar. Sim. Bactérias também. Lave as mãos. Eu acho maravilhoso. Ah, eu sou formada em publicidade e propaganda, trabalhei minha vida inteira em agência, principalmente focada em eventos. Aí fui para cliente, trabalhei CLT, era gerente de marketing. Aí descobri, não era de hoje que eu tinha descoberto isso, que eu não me encaixo em horário, CLT, essas coisas. Só que eu não sabia o que eu queria fazer. Então eu saí para viver de forma autônoma, fazendo gerenciamento de rede social, conteúdo e tudo mais. Aí, quando foi no Réveillon, eu não vou saber o ano, 2017 para 2018, sabe quando você vai fazendo Sou do aquelas ano. resoluções? O que eu vou querer para 2018? Aí eu queria pular de paraquedas, Boa. mas tem peso máximo, desistir. Queria surfar, ter que acordar cedo, desistir. Eu falei, eu queria fazer alguma coisa relacionada a palco. Eu não sabia o quê, não queria ser atriz, porque não aguento ficar imitando árvore. Aí falei assim... É, porque é isso que fazemos. Inclusive, nos estúdios Globo, eu e a Veja Ju o fizemos um espaço jacarandá do seu corpo. e um abacateiro. Foi Veja o espaço lindo. do seu corpo, deixe, né? Aí vai se envolvendo, não sou dessas. Aí eu falei, caiu no meu colo stand-up comedy, um curso online. Eu fiz, a última coisa era uma apresentação. Eu subi no palco, eu falei, caraca, você não sabe o quanto eu caminhei. Isso eu tinha 36 anos. Aí hoje, com 40, encontrei Se realizou Babu. ali. É ali, eu falei, é isso que eu quero fazer, porque não preciso de dinheiro, não tô brincando. Só quero ser poder feliz. aprender né? esse- Aí a Babu eu conheci, acho que uns 6 meses depois. Foi. Em algum show, em algum... Foi no Salam Aleikum. Salam Aleikum, e eu tive medo Eu lembro da a Babu. primeira vez que te vi, gatinha. Eu vi e falei assim, essa piada da Kombi, eu preciso conversar com ela a respeito. Super militante. Falei, não, vou conversar Essa com ela, piada o essa quê? piada da Eu Kombi. tenho uma piada da Kombi que eu falo que o empoderamento vai bem. É que eu falo, a médica pergunta qual anticoncepcional que eu uso, eu falo bacon. E ela veio com um papo de empoderamento. Eu falei, respeito, acho que todo mundo tem que ser empoderada. Mas é que o empoderamento, pra mim, vai pra casa do caralho. Toda vez que eu tô tentando transar com um cara de 4, a sensação que eu tenho é que ele tá esterçando uma Kombi. É ótima a piada. Mas é ótima. porque ela traz pra mim... Isso é muito pessoal. É um problema pra mim. É isso que eu tenho que tratar. Ser maior... Isso é uma questão pra mim na hora de transar. Então, assim, você tem que ser empoderada. Então, foda-se essa sensação que eu tô sentindo na hora de transar. Então, um empoderamento na hora H vai pra casa do caralho toda vez que eu me imagino 10 vezes maior que o cara, entendeu? Era isso que eu quis dizer. Mas ela trouxe pra mim, a gente debateu durante meses. Até hoje estão Até hoje debatendo. a gente debate. Ela Mas eu tem um tive ponto, medo. inclusive. Ela vai falar agora. Vai falar. Eu tive medo da Babu, mas eu insisti. Eu falei, Babu, eu quero muito ser sua amiga. Eu falei desse jeito. Ela falou, mas olha, a gente vai Mas ser eu amiga. não. Basicamente. Aí ela falou assim, não, a gente vai conversar e se a gente brigar? Eu falei, não tem nada que a gente vai fazer pra gente brigar. Quero muito ser sua amiga. Aí depois a Dia gente seguinte, brigou. a gente brigou. Nossa, os primeiros 6 meses também foram de Foram difíceis, ajustes. foram Até difíceis. hoje que a gente chegou à conclusão que a gente Sim. só quer ser amiga. Mas Sim. mentira, não fiquei com ela. É porque eu tentei ficar com ela, não, Mentira, não rolou. nunca tentou. Nunca tentei. Ela sempre falou que menina não era de pegar a dela. Eu falei assim, tudo bem. Mas sim, a gente se encontrou na cena de stand-up mesmo. E diferente da Rê, eu comecei a subir em palco muito cedo, né? E desde a adolescência, eu fazia poesia e falava poesia no bar. E aí depois eu fazia teatro, aí tive banda. E eu sou formada em design gráfico também. Então, tipo assim, eu sempre explorei muita coisa artística. E achei o stand-up depois de começar meu trabalho com corpo, que foi prostituição. Não, pensei, porque eu acho que eu tenho talento pra trabalhar com sexo. Foi fazendo árvore, pode admitir. Foi fazendo árvore. Foi a sequoia. Mas eu comecei a trabalhar com essa questão corpórea e tal, de movimento gordo, etc. E comecei a dar palestras de gordofobia em escolas. Eu falei, cara... E eu tava dando palestras sobre um tema super, meio chato em escola para adolescentes que não pediram aquilo.
E eu percebia, e falando sobre bullying, sendo a tia chata que fala de bullying, e percebendo como eu conseguia reter aquela atenção daqueles adolescentes, sabe? E falando, cara, é bem difícil, eu acho, que isso que eu tô fazendo. Será que eu consigo ampliar isso desse universo para outras pessoas? Então, eu comecei a fazer comédia numa de falar mais sobre esse tema que era tão caro para mim, que era a questão antigordofobia. Então, para mim, é muito natural, quando eu encontro uma pessoa com um texto como o da Renata, eu questionar. Mas não num lugar de se a piada funciona ou não, porque eu acho que a piada funciona muito, eu acho que é muito genuíno pra ela. E eu acho que minha caminhada com o meu corpo também me fez entender aquilo que ela estava falando naquele momento. Remédio. Eu tô medicada. Vejam que eu tô medicada. Ela botou o despertador pra agora. Desculpa, é às 7 todo dia. Mas aí, na época, pra mim, foi muito chocante ver uma mulher gorda falando de si dessa forma. Eu falei, não, mas mulher linda, maravilhosa, e é isso. Quer uma posição pra transar que não seja de 4? Vamos conversar sobre isso. Mas hoje eu já entendo, realmente, eu acho que tem um caminho do empoderamento que ele também pode ser muito tóxico, ele pode ser muito opressor também no momento que você fala que você precisa adotar essa ou outra postura para ser feliz, e não tem um jeito certo de ser feliz. Mas aí a minha caminhada na comédia foi entendendo onde é que estava essa coisa que eu gostava de falar de corpo e onde é que estava o meu outro lugar como comediante. E hoje eu sinto que eu tô cada vez mais saindo desse lugar de levando as minhas pautas e usando o stand-up como um lugar de abstração e de conversa sobre vários tópicos que eu tô a fim de falar, sabe? E comecei a admirar muito mais o trabalho de outros profissionais que não levantavam pautas, porque você vê como é difícil você tirar do chão eu preciso falar de milkshake, eu vou falar de milkshake, eu vou achar graça em falar de milkshake. E esse respeito me fez querer tentar outras coisas também, sabe? Então, acho que a gente tem caminhos muito diversos. Eu também tenho um outro podcast, que é o Biscoito Podcast, que fala de bissexualidade. Então, eu acho que eu comecei a achar lugares para ter as minhas pautas e entender. E hoje eu estou entendendo o que eu faço com isso dentro do stand-up. E aí, no meio do caminho, a gente se encontrou. A gente falou, tá, e o que a gente tem que a gente gosta de falar sobre? Vamos ter um projeto junto. O Renato sempre pediu pra gente ter um projeto junto. Eu sempre falei, vamos ter. Nunca sabia o que era. E a gente achou esse lugar dos filmes. Fugir. Sempre. Porque eu fujo de compromisso, eu sou aquariana, cara. Eu também. Eu sou aquariana. Eu também, mas é que eu falei pra Babu. Vocês sabem os ascendentes? Sim. Eu achava que era leão, mas descobri que é câncer. Eu sou aquário com ascendente aquário. E a minha lua em Libra. A minha lua em Áries. Tudo ar. E daí essa é a principal. E daí essa é a principal diferença entre mim e ela. Eu, no caso, tenho a diplomacia e ela tem a guerra, né? A burra louquice. Então vai pra cima e vai. Mas, assim, só falando disso, os pontos de vista, eles acabam sendo diferentes, porque depois eu também entendi o que a Babu trouxe para mim. Porque a Babu, ela sempre foi uma pessoa que teve que lidar com essa questão do peso. Então, ela foi criando artifícios mesmo e ferramentas para poder sobreviver, porque eu acho que até os nossos 15, 16 anos é muito cruel você não pertencer a um padrão imposto pela sociedade mesmo, né? Porque você fica mesmo à parte, e seja qual for a sua questão. Pode ser etnia, pode ser o peso, pode ser, sei lá, um jeito de se vestir que as pessoas não entendem, pode ser qualquer coisa mesmo que te deixe à parte, se você não encaixa no padrão. E eu não. Eu, até meus 25, eu era dentro de um padrão esperado. Eu era magra, eu tenho cabelo liso, eu sou branca, hétero, sabe? Cis, me identifico com a mesma coisa que nasci. Então, assim, eu não tive muitos conflitos, entendeu? Então, quando aumentou o peso e eu entendi, eu me enxerguei numa outra realidade, o choque, para mim, é diferente do dela. Então, esse empoderamento, ele é uma questão para mim, porque, assim, afinal de contas, eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou, mas se eu quiser ser diferente, sabe? Tipo, eu posso não querer ser gorda, entendeu? Eu posso estar nesse lugar de não querer ser gorda e querer emagrecer. Eu não sou obrigada a me aceitar do mesmo jeito que eu posso não querer ser magra, esquelética e viver uma vida com uma barriguinha. Mas daí é esse lugar. Então, são dois pontos de vista muito diferentes e opostos para falar sobre o mesmo tema, entendeu? E, no fundo, a gente acaba sendo duas comediantes mulheres gordas. Então, assim, é muito louco quando a gente... E tem coisas que só a Rê entende, que eu falo para ela, coisas que só eu entendo em relação a isso, mesmo a gente não enxergando da mesma maneira, a gente vivência sendo muito diferentes, o que acaba é que, no lugar que a gente está hoje, é muito parecido.
O que a gente vive hoje é muito parecido e os sentimentos são muito parecidos. Em relação a que você fala? Em relação a sermos mulheres gordas trabalhando com comédia. Eu acho que existe uma visão de mercado em relação a isso. A Rê tem um trato muito diferente do meu, por ser uma pessoa muito diferente de mim. Então, a gente percebe as nuances em relação a isso, em relação aos feedbacks. Mas existem ainda, assim, coisas inerentes a sermos mulheres trabalhando com comunicação, sabe?